Olá a todos! Nesse segundo módulo, nós iremos começar o nosso estudo sobre termologia. Termologia é o ramo da física que estuda o calor e energia térmica presente nos corpos. Iniciaremos começando o estudo da termometria. A termometria é uma sub-área da termologia que estuda a temperatura e também os aparelhos que servem para medir essa temperatura. Então, começaremos definindo o que é temperatura. A temperatura, diferente do que a gente costuma falar no dia a dia, em que usamos a temperatura para dizer que um objeto está quente ou frio, na verdade, em física, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas de um corpo. Se pudéssemos analisar um objeto a nível molecular, nós veríamos que quanto maior a temperatura desse objeto, maior é o grau de agitação das moléculas. As moléculas internamente elas estão num estado de vibração e quando aquecemos esse objeto, elas passam a agitar-se cada vez mais. Inclusive, é esse fator que provoca a mudança de estado físico da matéria. Por exemplo, vamos imaginar um cubo de gelo no estado sólido, a uma baixa temperatura. As moléculas que compõem esse gelo, elas estão bem coesas, bem unidas entre si, e o grau de agitação entre elas é bem baixo. Isso mantém a estrutura cristalina, fazendo com que a substância permaneça no estado sólido. Se começarmos a aquecer, aumentando a temperatura desse cubo de gelo, as moléculas começam a vibrar cada vez mais intensamente, fazendo com que a força de ligação entre elas enfraqueça. Com isso, as forças de ligação se tornam tão fracas que chega um momento que as moléculas começam a deslizar umas sobre as outras. Isso faz com que a substância passe do estado sólido para o líquido. Nesse caso, dizemos que o gelo está derretendo. Se continuarmos a aumentar a temperatura dessas moléculas, elas continuarão a aumentar o seu grau de agitação, vibrando cada vez mais intensamente, agitando-se, chegando ao ponto em que as forças de ligação rompem-se de vez. Com isso, as moléculas se tornam livres umas das outras e o líquido passa para o estado gasoso. No caso da água, torna-se vapor. Portanto, a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a temperatura, mais intensamente as moléculas desse corpo estão vibrando. Já o calor, que é um termo que costumamos usar no dia a dia para dizer que está quente ou frio, calor em física nada mais é do que a energia térmica que transita de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Portanto, só há sentido falar em calor quando ocorre variação de temperatura, ou seja, quando há fluxo de energia térmica de um corpo para outro, geralmente provocado pela variação de temperatura. Essa transmissão ocorrerá sempre do corpo que tiver maior temperatura para aquele que tiver menor temperatura. O corpo que cede calor, perdendo então energia térmica, começa a resfriar, diminuindo a sua temperatura. E aquele que absorve o calor irá aumentar sua temperatura até que chegue o ponto em que os dois corpos permaneçam com a mesma temperatura. Nesse momento, nós dizemos que ambos estão em equilíbrio térmico. Por exemplo, se nós imaginarmos uma xícara de chá em um recipiente totalmente isolado termicamente, ou seja, um recipiente que não possa nem ceder nem absorver calor do meio. Se nós pegarmos uma outra xícara de chá com a temperatura bem maior que a primeira e colocar dentro do mesmo recipiente, chegará um momento em que as duas xícaras terão com a mesma temperatura. A xícara que estiver com a temperatura mais baixa irá absorver calor da outra, fazendo com que a outra resfrie, até que ambas permaneçam com a mesma temperatura, que é o ponto de equilíbrio térmico. Portanto, o calor só irá fluir do corpo de maior temperatura para aquele de menor temperatura. Muitas vezes, quando nós queremos verificar se um objeto está quente ou frio, nós colocamos a mão para sentir ao tato a temperatura do objeto. Porém, esse não é um meio muito confiável, além de não ser seguro para medirmos a temperatura, já que a questão de quente ou frio ela é muito relativa e irá depender também da temperatura do nosso corpo. Por exemplo, se nós tivermos com a temperatura corporal de 38 graus e tocarmos em qualquer objeto que esteja acima dessa temperatura, nós dizemos que esse objeto está quente. Já se tocarmos em um objeto com a temperatura menor do que a do nosso corpo,
nós dizemos que ela está fria, mas isso é relativo, pois isso irá depender também da temperatura do nosso corpo. Portanto, o mais correto para medir a temperatura de um objeto seria usar um aparelho chamado termômetro. Termômetros são aparelhos criados especificamente para medir o grau de agitação das moléculas, ou seja, a temperatura. Há termômetros de diversos meios, mas os mais usados são aqueles que se utilizam de uma coluna de líquido, em que esse líquido irá dilatar quando aumenta a temperatura. Isso acontece porque, ao aumentar o grau de agitação das moléculas, elas começam a se afastar umas das outras, fazendo com que o líquido ou qualquer outro objeto dilate, ou seja, aumente o seu volume. Como o líquido está preso numa coluna, então ele irá aumentar o seu volume subindo a coluna. Esse aparelho vai estar graduado, marcando então a temperatura. Portanto, quando a temperatura aumenta, a coluna do líquido aumenta. Quando a temperatura diminui, a coluna do líquido diminui. Mas hoje em dia nós temos também os termômetros digitais. Enfim, há uma grande variedade de termômetros para serem usados. Mas o termômetro ele precisa estar graduado em uma escala termométrica. Basicamente, nós temos 3 escalas diferentes usadas no mundo todo, sendo que uma delas é a mais comum, a que nós usamos no dia a dia, que é a escala Celsius. Essa escala Celsius, que foi desenvolvida pelo físico Anders Celsius, ele utilizou a seguinte técnica para poder graduar um termômetro na sua escala e assim desenvolvê-la. Ele pegou um termômetro com coluna de mercúrio e a pressão de 1 atmosfera, ele colocou esse termômetro em água com gelo fundente, ou seja, água com gelo em fusão. Sabemos que a água, sob pressão constante, ela se funde a uma certa temperatura, chamada temperatura de fusão. Então, Celsius pegou o seu termômetro e deixou ele um tempo na água com gelo. Quando a coluna se manteve fixa em um ponto, ele marcou esse ponto e determinou que ali seria grau zero. Logo após, ele colocou esse termômetro em água fervente, ou seja, água em ebulição. Como nós sabemos que também o ponto de ebulição da água, a pressão constante, é um valor constante também, então ele deixou o aparelho até que a coluna subiu e se manteve fixa em um ponto. Ele então marcou esse ponto e determinou que ali seria 100. Tendo então a temperatura de 0 graus para o ponto de fusão do gelo e de 100 graus para o ponto de ebulição da água. Dividiu então essas duas temperaturas em 100 partes, chamando então de 1 grau Celsius cada uma dessas partes. Formou-se então a escala Celsius. Portanto, na escala Celsius, a temperatura do ponto de fusão do gelo é de 0 graus e a temperatura do ponto de ebulição da água é de 100 graus. Apesar da escala Celsius ser a escala termométrica mais utilizada no mundo, nos países de língua inglesa costumam utilizar a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi feita de tal forma que o ponto de fusão do gelo ele corresponde a 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água corresponde a 212 Fahrenheit. Portanto, há uma diferença de 180 graus entre um e outro, diferente da escala Celsius, que é uma diferença de 100 graus entre um ponto fundamental e outro. Já no meio científico, a escala mais utilizada é a escala Kelvin, ou escala absoluta. Ela foi desenvolvida pelo cientista mais conhecido como Lord Kelvin, em que ele supôs a seguinte análise: se a temperatura equivale ao grau de agitação das moléculas, então, se nós diminuirmos a temperatura de um objeto, as suas moléculas irão reduzir a sua agitação até o ponto em que elas iriam parar de vibrar. A esse ponto hipotético em que as moléculas cessariam o seu estado de vibração, ele chamou de zero absoluto e atribuiu na sua escala a temperatura zero. Feitos os cálculos, ele descobriu que a temperatura do zero absoluto equivaleria a aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. Mas para efeito prático, nós costumamos arredondar para menos 273 esse valor. Portanto, o ponto de fusão do gelo, que corresponde a 0 graus Celsius, irá corresponder a 273 Kelvin. Isso porque Lord Kelvin manteve a escala de 1 para 1 a razão entre a variação de temperatura entre a escala Celsius e a sua escala absoluta.
Quando altera-se 1 grau Celsius, altera-se também 1 grau Kelvin, ou seja, ela também é uma escala centígrada. Portanto, atribui-se 0 Kelvin ao zero absoluto e 273 Kelvin ao ponto de fusão do gelo e 373 Kelvin ao ponto de vapor. Lembrando que a escala Kelvin é a escala oficial científica, ou seja, a escala adotada no Sistema Internacional de Medidas. Por fim, fazendo uma comparação entre as três escalas termométricas, nós vemos que 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit, que equivale a 273 Kelvin. Esse é o ponto de fusão do gelo. E que 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit, que equivale a 373 Kelvin. Esse é o ponto de ebulição da água. Chamando de C uma temperatura em Celsius qualquer, outra equivalente em Kelvin de K e outra equivalente em Fahrenheit de F, nós podemos fazer uma comparação entre as três escalas e, com isso, montar uma fórmula que consegue converter qualquer temperatura de uma escala para outra. A relação entre as três escalas fica dessa forma. A temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à própria temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Simplificando a relação de Celsius para Fahrenheit, nós temos que temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Portanto, se nós soubermos a temperatura em uma escala, podemos convertê-la para outra, substituindo os valores. Se quisermos converter de Celsius para Kelvin, basta pegarmos que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Agora irei explicar como nós podemos calibrar um termômetro, transformando ele em outro termômetro em uma escala arbitrária X qualquer. Vamos considerar primeiramente um termômetro graduado na escala Celsius, e a partir dele nós vamos pegar um outro termômetro, medir o volume de líquido dele e comparar com o termômetro num valor já conhecido, por exemplo, 0 graus Celsius. Vamos considerar que 0 graus Celsius equivale a 20 milímetros de mercúrio no nosso termômetro. E que 100 graus Celsius equivale a 80 milímetros de mercúrio no nosso termômetro. E então vamos considerar uma temperatura Celsius qualquer arbitrária, qualquer uma entre 0 e 100, e a sua respectiva equivalente na temperatura X. Lembrando que aqui a gente pode considerar como uma temperatura X, mas também podemos considerar como milímetro de mercúrio. Então vamos fazer sempre da seguinte forma. O valor arbitrário menos o inicial dividido pelo valor da temperatura maior que a temperatura de ebulição menos a inicial. Novamente, o valor do meio menos o valor inicial dividido pelo valor maior menos o valor inicial. TC, temperatura na escala Celsius, menos 0, médio menos o inicial, sobre 100 menos 0. Isso aqui vai ser igual, então nós montamos uma razão. Vamos montar uma outra razão equivalente para formar uma proporção. Então, como eu peguei o valor do meio menos o valor de baixo e deixei no numerador, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Será x menos 20. Sobre, aqui como eu peguei 100 menos 0, o maior menos o menor, então eu faço a mesma coisa. Eu pego o maior menos o menor. 80 menos 20. E então eu monto essa proporção e tento simplificar o máximo possível. TC menos 0 dá o próprio TC. 100 menos 0 dá 100. Que é igual a x menos 20 sobre 80 menos 20, que é 60. Aqui nós vamos multiplicar todas as duas frações por 20. Aqui por 20 e aqui por 20 para poder simplificar.
Então, por 20 aqui fica TC sobre 5 igual a x menos 20 sobre 3. E aí nós temos a nossa fórmula que dá a relação entre a temperatura na escala Celsius e o milímetro de mercúrio da nossa coluna mercúrio aqui, nesse nosso termômetro, que pode significar também a nossa temperatura na escala X arbitrária. Aqui nós podemos fazer também que TC é igual a 5 terços de x menos 20. Se nós pegarmos o 5, passar para lá e isolar TC. Temperatura na escala Celsius é igual a 5 terços de x menos 20, sendo x a nossa temperatura na escala X ou os milímetros de mercúrio. Se nós quisermos isolar x, teremos Tx é igual a 3 quintos de Tc mais 20. Pegando 3, passando para cá, fica 3 quintos de Tc. E o menos 20 passa para lá somando.